Nosso assunto hoje é sobre a vida de João Marcos. Vamos falar um pouco sobre a nossa vida, nossa fé e o nosso testemunho à luz de Atos, capítulo 12, verso 25, 13 e 15, do 36 ao 41. Capítulo 12, verso 25, diz o seguinte: E havendo concluído a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, levando consigo João Marcos. E aí, agora capítulo de número 13, verso 13, vai dizer assim, ó. Então Paulo e os seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha. João, porém, separou-se deles, voltando para Jerusalém. Agora o capítulo 15, do 36 ao 41. Decorrido alguns dias, Paulo disse a Barnabé: Vamos visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas para Paulo parecia não fazer sentido levar consigo quem desde a Panfilha havia se afastado deles e não os acompanhara no trabalho. E a divergência entre eles foi tão grande que se separaram um do outro. E Barnabé, levando Marcos consigo, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu confiado pelos irmãos à igreja do Senhor e passou pela Síria, Cilícia, fortalecendo as igrejas. Nossa vida, nossa fé, nosso testemunho. Vamos pensar um pouco na vida de João Marcos e também depois trazer aqui algumas aplicações práticas, desafios bem pessoal. João Marcos é autor do evangelho mais antigo da Bíblia, o Evangelho de Marcos. E ele provavelmente foi assistente dos três primeiros missionários, Barnabé, Paulo e também Pedro. Barnabé e Paulo levaram Marcos, como nós lemos aqui, como seu assistente na primeira viagem missionária. Contudo, por motivos desconhecidos, ele deixou de seguir os irmãos. Ele voltou para Jerusalém antes do fim da viagem. E aí, por causa desse incidente, quando Barnabé quis levá-lo na segunda viagem missionária, Paulo discordou, de modo que eles acabaram se separando ali, porque Paulo discordou categoricamente. Então, essa diferença de opinião, esse problema ali ocorrido, foi tão sério que a equipe se dividiu. E aí Barnabé levou Marcos, seu primo, consigo, e Paulo escolheu Silas, chamado também de Silvano, para acompanhá-lo, indo cada um ali, né, para lugares diferentes, como diz o capítulo 15. Ao que parece, mais tarde, Paulo e Marcos se reconciliaram. Marcos voltou a ajudar o apóstolo. Em Colossenses, por exemplo, Paulo se refere a ele como um cooperador e dá a entender que enviara para visitar os irmãos lá da igreja de Colossos, Colossenses capítulo 4, verso de número 10, e Filemão capítulo 1, verso 24, Paulo também vai chamar ele ali de um cooperador. Tempos depois, quando Paulo aguardava sua execução na prisão lá em Roma, ele pediu a Timóteo que trouxesse Marcos consigo, pois considerou que esse evangelista lhe poderia ser muito útil no ministério. Ele vai dizer assim lá em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 11, traga com você também Marcos, porque todos aqui me abandonaram, só tem Lucas comigo, então traga Marcos, que ele vai ser muito útil aqui para o ministério, não deixe de trazer ele não. Então tudo indica que Marcos também ajudou Pedro no trabalho missionário na Itália, perto do final da vida do apóstolo. A tradição cristã, inclusive, se refere a Marcos como intérprete do apóstolo Pedro. E numa de suas cartas, Pedro fala de Marcos com afeto e o chama de filho, que acompanha ali ele na jornada, 1 Pedro 5, verso 13. Diz a tradição primitiva que Marcos obteve diretamente de Pedro as informações para o relato acerca da vida e das palavras, das obras do Senhor Jesus. E é praticamente certo que o Evangelho de Marcos foi uma das principais fontes usadas por Mateus e Lucas, quando estes também escreveram ali os seus respectivos comentários, né, os seus respectivos evangelhos. E por isso o Evangelho de Marcos ele é um dos textos cristãos primitivos mais influentes da história. A história de Marcos nos lembra que, por amor a Cristo, as boas novas de Deus podem superar as imperfeições humanas e restaurar os relacionamentos difíceis. Erros cometidos no passado
não podem desqualificar uma pessoa para uma vida feliz, de serviço eficaz no futuro perante Deus e a comunidade. Então, esse relacionamento de Marcos aqui com Paulo, essa dificuldade que eles tiveram ali, e depois o acerto de contas, isso mostra que a vida é assim. Às vezes a gente tem desacertos, tem problemas, é, embates ali ou debates, mas isso não deve desqualificar a pessoa de ser um agente de Deus no futuro. Você observa que Marcos desistiu ali da viagem, né? E depois ele quis novamente ingressar-se ao grupo, e acabou que eles se dividiram ali, mas a divisão foi boa, porque Paulo seguiu com Silas pregando o evangelho, Barnabé seguiu com Marcos também pregando o evangelho, e depois de um tempo Marcos ele vai adquirir mais maturidade, ele vai se tornar um homem mais firme, mais constante, mais autêntico, e ele então vai cumprir o seu propósito na terra, adorando a Deus, servindo a Deus. Então há espaço para segunda chance, para perdão, para reconciliação, e a história não precisa terminar como começou. Então, por que João Marcos desistiu? Talvez seja essa uma pergunta que a gente precisa tentar responder. Por que ele desistiu daquela primeira viagem missionária? Por que as pessoas desistem das coisas de Deus? Por que as pessoas, às vezes, começam a fazer as coisas do Senhor, mas daqui a pouco desistem, desanimam, perdem o foco, a fé, a esperança, a alegria, e deixam de fazer as coisas de Deus? Nós não sabemos ao certo o que aconteceu com Marcos, mas nós podemos imaginar algumas coisas. Talvez porque ele não era uma pessoa convertida de verdade. E se não for convertido, não tem jeito, a pessoa não consegue servir a Deus, firmar numa igreja, não consegue nem trabalhar, nem atuar, e ela nem consegue dar frutos espirituais, não consegue ser bênção na vida das pessoas, ser um canal de bênção. Elas não vão tocar a vida de ninguém porque não são convertidas. Então pode ser que ele não fosse uma pessoa convertida, não tivesse realmente nascido de novo, recebido de Deus o poder espiritual, ainda que muitas pessoas oravam na casa dele. Diz Atos capítulo 1 que uma turma de irmãos se reunia na casa da mãe dele, a Maria, para orar a Deus, eles buscavam o Senhor, mas talvez ele não era uma pessoa convertida, ele não tinha tido ainda um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, ou quem sabe porque ele era muito jovem, e quem sabe porque tenha ficado com medo das experiências dolorosas que haveriam pelo caminho. Talvez ele não tivesse uma experiência com o Senhor, ou por falta de fé, saudade de casa, medo, enfim, nós não sabemos o que aconteceu, mas nós sabemos que ele desistiu, e nós sabemos também que muitas pessoas desistem. Muitas pessoas começam a caminhar com o Senhor, daqui a pouco desistem da igreja, se tornam irresponsáveis, inconsequentes, e é preciso avaliar o que está acontecendo para que essa pessoa esteja tão desanimada assim. O que está acontecendo? É algum pecado? É medo? Ansiedade? Falta de fé? Falta de encorajamento? Então, é preciso que cada um seja avaliado aí e seja, então, pastoreado pelo Senhor, pela palavra, para que se volte para os caminhos do Senhor. Diante de tais relatos, eu te faço algumas perguntas. Você é uma pessoa constante ou você é uma pessoa inconstante? Você é uma pessoa decidida ou é uma pessoa indecisa? Você é uma pessoa oscilante ou é uma pessoa firme, convicta? Você costuma desistir de fazer as coisas de Deus? Você costuma, sim, deixar a tarefa pela metade? O que te anima e o que te desanima? A Bíblia diz assim: mas o justo viverá pela fé. E se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se desviam, daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, diz Hebreus 10, 38 e 39. Eu não sei o que seria da vida de João Marcos se não fosse a pessoa de Barnabé. Eu não sei se ele realmente se firmaria nos caminhos do Senhor, mas eu sei que Barnabé foi um agente de Deus para ajudar aquele homem na caminhada cristã. E todos nós precisamos de um Barnabé. Todos nós precisamos de alguém que possa nos discipular, nos aconselhar, orar conosco, caminhar conosco, nos ajudar nas nossas fraquezas. E Barnabé foi paciente. Barnabé não desistiu daquele homem, não criticou aquele homem. Barnabé se segurou na mão dele e falou assim: vamos caminhar juntos. Barnabé caminhou com João Marcos, orou por ele, aconselhou ele, acreditou nele, sabe? E ele se tornou esse grande homem de Deus. E nós também precisamos acreditar na mudança das pessoas, na transformação do caráter delas, do coração delas. Nós precisamos segurar nas mãos delas e orar por elas e clamar o Espírito Santo de Deus para que venha, para que converta, console, anime, encoraje. E você tem incentivado alguém?
Você tem orado por alguém? Você tem ajudado as pessoas a caminharem com Cristo? Porque às vezes na igreja a gente tem aquelas pessoas assim que só critica. Tem alguém desanimado, ele critica. Tem alguém desencorajado, ele não ora, ele fala mal. Isso não ajuda em nada. Você tem incentivado alguém? Você tem abençoado alguém? Você tem orado por alguém? Ou você é alguém desanimado que fica desanimando os outros? Irmão, se alguém dentre vós tem se desviado da verdade, alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu mau caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago capítulo 5, 19 ao 20. Em seu evangelho de Marcos, o próprio Marcos registrou o seguinte: pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? Ou ainda, o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Marcos 8, 36 ao 37. Talvez Marcos tenha escrito isso aqui, que saiu da boca de Jesus, pensando o seguinte: nossa, eu poderia ter me perdido, eu poderia ter ido para o inferno, eu poderia ter ganhado o mundo e perdido a minha alma, como aconteceu com Demas e tantos outros que se afastaram do Senhor. E o que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Nada. Nada importa se Deus não estiver conosco. Nada importa se Deus não estiver guiando os nossos passos, segurando as nossas mãos, andando conosco. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, diz 1 João, capítulo 2, verso 17. E aí nós temos um desafio: aceitar as pessoas que fracassaram no passado e dando a elas uma nova chance, pois elas podem ser instrumentos da graça e do poder de Deus para transformar muitas gerações, como aconteceu com Marcos. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, nós aprendemos tantas lições da pessoa de Cristo, do que Cristo fez, do que Cristo operou. E nós precisamos entender que a maturidade pessoal, normalmente, resulta de uma combinação de tempo e enganos. Às vezes a pessoa precisa ser enganada, a pessoa precisa ser provada, a pessoa precisa passar pelo vale da angústia, da dor, da tristeza, para aprender então a ser firme, constante, atuante na obra do Senhor. E nós precisamos também crer na recuperação das pessoas. Elas podem dar a volta por cima, sim, e elas podem se tornar instrumentos do poder de Deus. E nós podemos encorajar mais e criticar menos. Uma palavra de incentivo pode fortalecer e levantar qualquer pessoa desanimada. Um servo útil é aquele que encoraja, é aquele que acredita, é aquele que abençoa. E toda pessoa inútil pode se tornar uma pessoa útil. Em sua última carta a Timóteo, Paulo disse assim: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. Deus te ajude a ter um ministério. O seu ministério pode começar na sua casa. Como que começa o ministério? Em oração. O maior ministério da igreja é a oração. Nós precisamos orar mais e nos consagrar mais, e orar pelos nossos filhos, nossos pais, nossos familiares. Para pensar em quantas pessoas tem na sua família que não servem a Deus, que não são salvos, e que você precisa segurar na mão deles, e orar por eles, e clamar por eles, e pedir pela salvação deles. Eles podem se tornar grandes instrumentos nas mãos de Deus. Barnabé tinha o hábito de fazer isso. Ele fez isso com o apóstolo Paulo. Quando Paulo estava lá, distante dos irmãos, e os irmãos não acreditavam nele, Barnabé foi lá e segurou na mão de Paulo, trouxe ele, falou assim: não, eu vi o testemunho desse homem, vocês podem acreditar nesse homem, esse homem foi convertido mesmo, ele é uma nova criatura. Agora ele faz a mesma coisa com Marcos aqui, ele pega na mão de Marcos e diz assim: não, vão comigo, eu vou te ajudar. E ele ora, e ele aconselha, e ele está junto daquele homem, aquele homem se torna um instrumento de Deus para o ministério. Que Deus te ajude, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que você encontre alguém para encorajar, para abençoar, para orar, e que possamos acreditar no poder de Deus que transforma, que liberta, que cura. E grandes coisas faz o Senhor por um povo que ora, por uma igreja que acredita. Que Deus nos ajude.